Olá, pessoal. Olá, tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Pessoal, vocês podem me falar se vocês estão ouvindo bem? Ah, que bom. Então, vamos começar. Vão mandando o aviãozinho para o pessoal chegar. Vou dar mais uns minutinhos para a gente começar o bate-papo. Oi, pessoal, seja bem-vindo. Oi, Aline. Oi, Caio, tudo bem? Faz tempo que a gente não se vê. Oi, Gabi. Oi, Rose, tudo bem? Seja bem-vinda, perita Rosângela Lanos entrou aqui na live. Oi, Camille, todo mundo que tá entrando, muito obrigado pela presença. Vão mandando um aviãozinho pro pessoal, porque aí mais pessoas vão ter acesso a essa live. Eu vou estar olhando aqui pro lado em alguns momentos, porque eu vou pegar todas as perguntas que vocês foram fazendo para mim ao longo do dia, tá? Então tem muitas perguntas pra gente responder, então vai ser um bate-papo bem legal. Oi, Aline, tudo bem? Oi, Nayara. Só um minutinho que eu vou só compartilhar aqui o link e vão entrando enquanto isso. Caso em algum momento vocês não estejam me ouvindo, só me avisar que eu vou arrumando aqui. Olá, Nayara, tudo bem? Elô, Denise, doutora Denise entrando também, seja bem-vinda. Boa noite. Então, vão mandando aviãozinho para todo mundo que vocês sabem que pode ser de interesse a live. E já vamos começar para também a gente não perder muito tempo. Então, vamos lá. Sejam bem-vindos. Caso vocês não estejam me ouvindo bem ou me vendo bem, é só me avisar, tá bom? Hoje o intuito da live é a gente fazer um bate-papo bem descontraído sobre perícia, para que vocês possam tirar as dúvidas de vocês, para que vocês consigam entender um pouquinho mais sobre a Cadecrim e sobre os cursos, tá bom? Então vocês podem ir interagindo comigo. Tem um balãozinho que é de perguntas, então caso vocês queiram fazer alguma pergunta aqui durante a live, ou vocês podem me solicitar para entrar ao vivo comigo, ou vocês podem mandar no balãozinho, tá bom? Eu vou começar explicando um pouquinho sobre a Cadecrim. Nós somos uma academia, uma instituição que tem por intuito fazer a formação
de profissionais das áreas forenses. Então, tanto pessoas que já estão na área, mas que querem se aprofundar um pouco mais, então já estudantes que estão ali procurando a vertente da criminalística para começar a atuar, como também outras pessoas que não conhecem ainda, estão começando a conhecer um pouco mais sobre a perícia e querem de fato prestar um concurso público ou ser um perito judicial, um assistente técnico. Então a Cadecrim veio com o objetivo de trazer conteúdo de qualidade e cursos que possam agregar na carreira do aluno. Nós temos alguns cursos que estão com as vagas em aberto. Nós temos um curso que vai acontecer neste final de semana, que é o curso de fotografia forense. Vai ser um curso com a professora Thelma Rocha e com Leonardo Donaire. Eles são fotógrafos técnicos periciais do DHPP de São Paulo. E eles vão estar, tanto no sábado quanto no domingo, ministrando um curso sobre fotografia forense, mas desde os conteúdos básicos de fotografia até os conteúdos mais aprofundados. Então é bem interessante para quem quer conhecer um pouco mais sobre a vertente de trabalho que eles desenvolvem. Dá para trabalhar com fotografia forense somente no concurso? Então tudo isso eles vão explicando ao longo do curso que vai acontecer. Caso vocês queiram saber mais informações sobre o curso, tem no nosso site, ou vocês podem mandar no direct, e as inscrições vão até amanhã. Nós temos alguns outros cursos que estão com as vagas em aberto, mas vamos deixar para falar um pouquinho mais para frente. Vamos começar com o nosso assunto de hoje, que é sobre a perícia no geral. Então eu vou explicar um pouquinho mais sobre a perícia e sobre os tipos de perito, qual graduação que vocês têm que fazer para vocês serem peritos, porque essa é uma pergunta que eu recebo todos os dias. Então é muito importante da gente tirar essas dúvidas de vocês para que vocês entrem na área de uma forma consciente, que vocês entendam qual que é o objetivo da graduação que vocês estão fazendo, se com a graduação que vocês estão fazendo, vocês de fato vão poder vão poder participar de um processo seletivo, vão poder participar de um concurso público. Então isso é muito importante. Então seja bem-vindo todo mundo que está chegando. Tô vendo que tem um monte de gente entrando agora. Teve uma pessoa, acho que me solicitou aqui para entrar ao vivo. Quer entrar ao vivo, a gente pode aceitar. Oi, Anderson, tudo bem? Obrigada. E vão mandando aviãozinho para que mais pessoas consigam ter acesso a essa live. Vai ficar salva caso vocês não consigam assistir tudo agora. Algumas pessoas comentaram que vão estar no trabalho, mas fiquem tranquilos porque todo o conteúdo aqui vai ficar salvo para vocês assistirem depois. Então vamos lá. Para vocês entenderem um pouquinho mais sobre a perícia. A perícia ela é um exame de caráter muito técnico. Então, todas as pessoas que realizam perícia, elas precisam ter expertise, grande conhecimento em determinado assunto. Então, por exemplo, eu sou bióloga, então eu estou atuando na área de biologia forense e eu tenho a minha especialização. Eu cuido da parte de fluidos biológicos, mas sempre você vai ter uma área de atuação. Tem biólogos que atuam na área de entomologia forense, que é através dos insetos. Tem biólogos que atuam na área da genética, com DNA, com a identificação humana. Tem biólogos que atuam na área da botânica forense, e aí vai ser uma outra área de estudo e de trabalho, mas todas elas são muito importantes, porque como a gente sabe, a perícia ela é multidisciplinar, então você precisa de várias vertentes de estudo e trabalho para que vocês de fato consigam chegar a uma verdade dos fatos, consiga chegar num consenso do que houve naquela situação. Boa noite para quem está entrando, boa noite para quem está mandando mensagem. Eu não estou conseguindo ler todos os comentários porque está passando um pouco rápido, mas sejam todos muito bem-vindos, muito obrigado por prestigiarem e vão mandando perguntas, tá bom? Então, agora a gente entendeu um pouquinho sobre o que é a perícia. Então, ele é um exame de caráter muito técnico, muito específico. Então, eu sou biólogo, eu já consigo atuar na perícia? Depende, porque você precisa ter uma área de especialização, dependendo de onde você vai atuar.
Quando você estuda perícia, você tem alguns caminhos para você seguir. E aí agora a gente começa a entrar em um outro conceito, que são os tipos de perito. E isso é uma situação, é uma questão muito grande que eu também respondo todos os dias para os alunos. Ah, mas como é que eu faço para ser perito? Aí eu falo, então, depende do seu objetivo. Se você quer ser perito criminal, que é aquele que geralmente está ligado a uma instituição policial, que trabalha ali na polícia científica, esse profissional, ele vai ter que necessariamente prestar concurso público. Ele vai ter que ser um servidor público. E como que ele consegue saber qual graduação ele tem que saber, qual graduação ele tem que fazer, desculpa, para ele prestar o concurso? Você tem que ir lá no Google, tem que lá digitar no canal de pesquisa qual é o estado que você está querendo prestar, você vai pesquisar o edital daquele estado. Então, se você quer o cargo de perícia criminal, de perito criminal, você vai escrever lá, edital, concurso público, perito criminal, São Paulo, por exemplo. E aí vai sair os últimos editais. Aqui em São Paulo, o último concurso que teve foi em 2013. Então, você vai lá no edital e aí você já dá uma olhadinha quais são as carreiras, quais são as graduações que o edital está aceitando. Tem várias graduações, então você não precisa fazer, eu só posso fazer biologia se eu quiser prestar perícia? Não, tem uma gama de graduações que você pode fazer para que você consiga prestar. Então, engenharias são muito bem aceitas, farmácia, química, física, biologia, enfermagem, biomedicina, quem é médico consegue prestar também para medicina legal. Então, tem várias vertentes que você pode optar para estudar para que você consiga, de fato, adentrar o mundo da perícia. Então, escolheu a sua graduação, você, sabendo que ela está lá listada no seu edital do concurso que você quer prestar, aí sim você consegue finalizar a graduação e prestar o concurso público. Eu tô vendo aqui que tem uma solicitação para entrar ao vivo comigo. Eu vou aceitar. Não vou ficar muito tempo com cada pessoa, tá? Então, pra gente fazer uma pergunta, fazer uma live bem dinâmica. Mas só pra gente tirar dúvidas, interagir e eu não ficar aqui num monólogo, tá bom? Eu vou aceitar aqui a Rosinete Carneiro. Ela vai aceitar. Aceitou. Olá, boa noite. Acho que ela saiu. Será que caiu a internet? Bom, se ela quiser entrar novamente, é só ela solicitar. Vou ver aqui que tem uma pergunta, senão a gente continua aqui com a linha de raciocínio. Aqui as perguntas elas estão um pouquinho mais específicas. Vamos terminar essa parte dos peritos, que aí a gente já fala sobre essa questão mais específica. Então, você viu, quer prestar o concurso público para ser perito criminal, vê as áreas que são aceitas no edital que você quer prestar. Porque tem alguns alunos que perguntam para mim assim, mas eu vi um curso X ou Y que estuda, o nome do curso é perícia criminal e investigação forense, ou investigação criminal e perícia forense. Eles são aceitos? Olha, hoje ainda não é aceito esse tipo de curso para prestar concurso público. Esse curso, ele é bom para quem quer conhecimento, para quem quer adquirir mais experiência, para quem quer entrar em contato com a área da perícia, mas para quem quer prestar necessariamente o concurso público, tem que tomar cuidado, porque se esse curso não estiver listado lá no edital do concurso público, não vai valer, tá bom? E aí você vai ter feito uma graduação, vai ter uma expectativa, e quando você olhar o edital e não ver ele listado ali, não adianta, o concurso público ele não vai aceitar, mesmo que você passe na primeira fase, em todas as fases, quando eles pedirem o seu diploma, não vai ser aceito, tá? Então tomem cuidado com isso. Em relação a outros tipos de perito, porque fora a parte criminal, fora a perícia em si criminal que você presta o concurso público, é possível que você seja perito sem essa etapa, sem esse processo seletivo, tá bom? Como que você consegue? Através da perícia judicial
e aí você vai estar atuando numa esfera diferente. Então, algumas pessoas falam assim para mim: ah, mas eu posso ser perito judicial e atuar em local de crime de morte violenta? E a resposta é não. Por quê? A perícia criminal, ela vai atuar dentro do CPP, Código de Processo Penal. E a perícia judicial, ela vai atuar dentro do Código de Processo Civil. São duas coisas diferentes, são esferas de trabalho diferentes. E aí você precisa entender qual é o seu objetivo para você entender, de fato, qual é a área que você quer atuar, tá? A esfera civil, você vai conseguir atuar como biólogo? Sim. Você vai conseguir atuar como biomédico, fisioterapeuta, dentista? Vai. Mas em outra esfera de crimes, de litígios, lida bastante com danos, com problemas entre empresas, entre pessoas privadas e públicas. Então, ali você vai lidar com outro tipo de causa, tá bom? Então, o perito judicial, como que ele consegue entrar na área? Ele vai se inscrever no Tribunal de Justiça, também precisa ter o ensino superior, tá? E aqui eu faço uma ressalva. Qual que é a brecha, entre aspas, vamos dizer assim, para quem não tem um ensino superior, mas gostaria de ser perito? Qual que são as duas áreas que você consegue ter uma entrada para atuar com perícia, mesmo não tendo o ensino superior? É a área de papiloscopia, grafotécnica e documentoscopia, tá bom? Gente, boa noite para quem está chegando. Eu estou vendo que está vindo algumas mensagens. Qualquer coisa, mandem aqui na caixinha de perguntas que tem aqui embaixo. E se passar alguma que eu não vi, vocês repetem, por favor. Eu vi que tem duas colocações aqui. Eu vou só terminar essa questão que eu estava falando da graduação e aí eu já volto nela. Então, assim, você não tem a graduação, mas não quer prestar concurso público, você quer atuar com perícia. Você tem a área da papiloscopia, que você consegue ser perito em papiloscopia atuando na perícia judicial. Então, você faz um curso e aí você consegue atuar. E também na área de grafotécnica e documentoscopia, você consegue fazer um curso, mesmo que não seja graduação, e consegue atuar. Por que que você consegue atuar mesmo não tendo graduação? Porque são áreas que ainda não têm um conselho regulamentador da profissão aqui no Brasil. E também não tem uma graduação específica para essas áreas. Então, você não vai achar, por exemplo, na internet, curso de graduação em papiloscopia ou graduação em grafotécnica e documentoscopia. O que você vai achar são cursos de média e longa duração que vão te dar o respaldo, a habilitação técnica necessária para que você consiga atuar nessas áreas, mas necessariamente não tem graduação ainda aqui no Brasil que esteja nessas áreas. Então, por ter essa falta de um curso que regulamente isso, de um conselho regional que traga essa questão da regulamentação da profissão, eles abriram essa brecha, entre aspas, de que o profissional, mesmo não tendo ensino superior, ele tendo um curso nessa área que o habilite a fazer esse tipo de perícia, que ele pode atuar, tá bom? Então, esse é o perito judicial. Eu vou ler aqui essas duas perguntinhas que passou, e aí depois eu falo do assistente técnico. A Gabi está perguntando: Bia, você conhece alguma graduação na área de exatas que seja válido para concurso? Sim. Física, química também, engenharias, quase todas são aceitas e muito bem aceitas. Então, por exemplo, engenharia civil, engenharia elétrica, engenharia. A de produção eu não tenho certeza, engenharia química, são áreas que têm uma entrada bem legal no concurso público. A Denise perguntou, aliás, ela falou: tem interesse em perícia grafotécnica, Bia? Você pode explicar um pouquinho sobre essa área? Olha, é uma área muito interessante, ela tem uma demanda muito grande, porque vai lidar ali com assinaturas, então com fraudes, e aí fraudes de documentos, fraudes de assinatura, e através da grafotécnica e também da documentoscopia, você vai fazer exames para verificar se aquela assinatura realmente é da pessoa que você está ali entre a amostra questionada e a amostra padrão. Você vai também verificar se o documento não foi adulterado, porque às vezes você recebe um cheque, vou dar um exemplo, você recebe um cheque, e esse cheque ele está ali com o valor de R$ 1.000. E ele não está cruzado, não está feito as verificações de segurança e o fechamento completo daquele documento, que não deixa de ser um documento, o cheque. E aí uma pessoa que recebe esse cheque faz uma adulteração. De 1 vira 7.
E aí, apresenta esse cheque para fazer ali, para retirar aquele dinheiro. O papel do perito grafotécnico, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar este documento, ele vai pegar este cheque, ele vai fazer uma perícia para avaliar se aquele cheque ele não teve nenhuma adulteração. Então, por exemplo, se você não tentou transformar um número no outro, se não houve uma tentativa de falsificação, se aquele documento em si ele é verdadeiro. Então, é uma área que tem uma entrada muito grande. Nós vamos ter um curso de perícia grafotécnica e documentoscopia em maio, tá? Excelente. A gente vai abrir também a possibilidade de fazer online, ao vivo com os professores, simultâneo ao presencial. O professor Manuel, ele é um perito de muitos anos, ele é referência na área. Então, assim, é um curso incrível. O conteúdo programático está no site, então dá para vocês darem uma olhadinha dia a dia, o que que vocês vão aprender. É um curso muito completo que vai dar um embasamento técnico incrível para vocês já começarem a atuar. Então, fazendo esse curso, como ele é um curso de capacitação, vocês conseguem fazer e já entrar no mercado da perícia, adentrando ao mercado da perícia judicial ou da assistência técnica. Oi, boa noite, Jeff, tudo bem? Pessoal, boa noite, Ana, Priscila, todo mundo que eu tô vendo aqui. A Patrícia entrou também, o Ivan. A Gabi perguntou, Bia, fotografia técnica pericial não exige curso superior? Não. Os últimos editais de concurso, eles não têm exigido curso superior para o cargo de fotógrafo técnico pericial. Então, sempre o que que eu recomendo para vocês? Vocês querem entrar na área da perícia? Entendam quais são as vertentes de trabalho possíveis. Eu tenho curso superior? Ok. Então, se você já tem uma graduação, as possibilidades se expandem. Caso você ainda não tenha um curso superior, o que que você tem que fazer? Entrar nos editais de acordo com os cargos que você está almejando e você verifica se eles fazem a exigência de curso superior ou não, tá? Se eles não fazem exigência de curso superior, como é o caso do fotógrafo técnico pericial, você consegue prestar somente com o ensino médio. E aí, o que que eles vão exigir na prova? Você precisa ficar ligado qual que é no edital o conteúdo que eles vão cobrar, porque ali, por exemplo, para quem quer prestar fotografia técnica pericial, já tem que saber muito sobre a câmera fotográfica, sobre os processos fotográficos. Então, tem várias questões técnicas que vão estar envolvidas, mas você não precisa ser formado em fotografia. Então, isso é importante de dizer. O curso da Thelma e do Leonardo Donaire vai ter muito, muito conteúdo que vocês vão utilizar para conseguir fazer a prova de concurso público, tá? Então, os professores, eles já fizeram o curso voltado para conteúdos que são exigidos no concurso público. Não vai ser um cursinho preparatório para concurso, tá, gente? Esse curso, por ele ter 21 horas, ele vai dar um panorama geral entre a fotografia e a fotografia forense, tá? Ele vai dar um panorama bem completo, então vocês vão ter muitos conteúdos que vão abranger o edital, porém nós não vamos zerar o edital, tá? Que é listar todos os conteúdos. Pode ser que mais para frente a gente abra um curso assim, mas por enquanto o foco desse é trazer a experiência dos profissionais, fazer vocês entenderem da fotografia forense no local de crime, porque é muito importante. Para quem fala, eu quero fazer perícia, mas eu quero ser perito, eu não quero ser fotógrafo, então eu não vou fazer esse curso. Olha, eu recomendaria você fazer. Por quê? Esse curso, além dele estar muito completo, você vai entender aspectos básicos de fotografia, que caso não tenha um fotógrafo junto com você, você já vai entender o básico para você saber se virar também. E para vocês entenderem a importância que a fotografia tem dentro do âmbito pericial. Se vocês olharem várias etapas do processo do exame pericial, eles exigem documentação, registros. E esses registros muitas vezes são feitos a partir de fotografia, tá? Então não é somente documentação escrita. Muitas vezes vai ser a fotografia que vai trazer a ilustração necessária para aquele momento do laudo. Então, como as fotografias e os esquemas, os croquis que vão fundamentar e vão entrar no laudo do perito, é muito importante que tenha esse respaldo da fotografia para que o perito consiga fazer os operadores do direito e quem vai ter acesso ao laudo
que eles entendam o que o perito está querendo mostrar ali na hora da descrição da cena, tá bom? Então, assim, alguns cargos que não exigem curso superior para prestar concurso público. Auxiliar de papiloscopista, papiloscopista, fotógrafo técnico pericial, se não me engano, desenhista também não. E auxiliar de necrópsia, eu acho que também não exige ensino superior. Então, dá uma olhadinha na relação de cargos, que aí vocês já expandem a possibilidade de vocês prestarem concurso mesmo sem o ensino superior. Agora, para perícia criminal, cargo de perito criminal tem que ter o ensino superior, tá bom, galera? Boa noite para todo mundo que está entrando. Obrigado, Pri. A Priscila é nossa aluna, tem vários alunos nossos aqui na live. Ela está falando que a Cadecrim está realizando os cursos, que eles estão gostando muito. Então, é muito interessante que vocês tragam esse feedback para a gente, para que a gente consiga melhorar e cada vez trazer conteúdos mais relevantes para vocês. A Ana Paula, ela está perguntando assim para mim. Na verdade, ela está comentando com a Gabi. Ia fazer a mesma pergunta, pois estou fazendo investigação forense, mas quero atuar na área da fotografia, pois já sou fotógrafo. Então, você já tem meio caminho andado. Porque você, para prestar concurso, você não vai ter que fazer um ensino superior, mas você já tem os conhecimentos da fotografia. Então, isso ajuda muito na hora de você fazer a prova. Mas nesse caso, você está fazendo investigação forense, tá? Caso você almeje fazer o concurso para o cargo de perito criminal, aí você tem que dar uma olhadinha para ver se ele está listado lá no edital, tá bom? Senão depois você não consegue prestar a prova. Mas para o cargo de fotografia, de fotógrafo técnico pericial, ele super vale, principalmente se você já é fotógrafa. E o curso de fotografia forense vai te dar um embasamento incrível. A Gabi também falou que quer atuar com fotografia. Boa noite. Ciências contábeis entra no concurso para perícia criminal? Depende do estado, tá? Então é bom você dar uma olhadinha na relação de cursos, porque ciências contábeis têm entrada, mas não são todos os estados que eu me recorde, tá bom? Qualquer coisa me manda qual que é o seu estado, que eu vejo se eu consigo dar uma buscada para você. Mas se você jogar no Google, é bem tranquilo de achar. A perícia contábil, ela é bem interessante, foge muito da minha área de atuação, então eu não vou saber te falar muito, mas eu tenho uma colega que ela faz perícia contábil e ela fala assim que é para quem gosta realmente de trabalhar com números, de trabalhar com averiguação de documentos, então você precisa estar atento para ver se não houve alguma fraude, para ver se não tem alguém fazendo desvio de recursos. Então, você vai ser, se você atuar como perito judicial, você vai ser nomeado naquele caso pelo juiz, para que você consiga averiguar aquela documentação e dar ali uma resposta para o magistrado, se houve alguma fraude, se houve algum desvio, se houve de quem foi a responsabilidade daquele desvio acontecer. Então, é muito importante para que a pessoa tenha a qualificação técnica para ela atuar porque ela vai lidar ali com processos bem complicados. Geralmente, perícia contábil exige muitos documentos, então são perícias extensas, você tem que estar atento aos detalhes, tá? Então, é uma perícia bem complexa de se realizar, mas eu tenho colegas que atuam na área e falam que é bem gratificante e é uma área bem interessante de se atuar. Caso você tenha alguma pergunta mais específica, me manda, que eu posso mandar para algum desses profissionais que atuam na área de perícia contábil, e aí depois eu trago a resposta deles aqui para vocês. Boa noite, Vitor. Boa noite para todo mundo que está entrando. Di, Leandro, Ana Paula, já falei com ela. Leandro comentou: dia 31 estamos juntos. Futuro fotógrafo técnico pericial. Incrível. Você vai ver como o curso vai ser maravilhoso. Ele vai te ajudar muito para que você consiga prestar o concurso e que você consiga desenvolver conhecimentos que vão te auxiliar muito na área. A Aline está ansiosa para o curso. Nossa, só aluno, um monte de aluno aqui, só aluno praticamente. Enfermeiro perito, onde atua? A enfermagem forense, ela está crescendo no Brasil. Não são todos os concursos que
por enquanto, aceitam esse tipo de graduação, tá? Enfermagem, para poder atuar com perícia, mas está crescendo por quê? Os enfermeiros forenses, eles podem fazer aquele primeiro atendimento às vítimas. Então, eles vão estar ali dando respaldo. Geralmente, se tem atuação dentro de IMLs, então eles vão estar dentro de centros de atendimento, para dar aquele primeiro contato, aquele primeiro acolhimento para a vítima. O enfermeiro forense, que atua, né, na enfermagem forense, ele vai conseguir ter aquele olhar diferenciado para os diferentes tipos de lesão. Então, às vezes, uma criança ou uma mulher ou um homem, a vítima, ela vai chegar com determinados tipos de lesão que não condizem com a história que é contada, né? Então, o enfermeiro forense, ele vai ter esse olhar diferenciado para que ele consiga verificar se de fato aquilo foi um acidente ou se a pessoa caiu da cama ou se ela foi agredida, principalmente nos casos infantis, quando tem abuso sexual contra menores. Então, tem toda uma questão que o enfermeiro ele vai ter esse olhar diferenciado e ele vai conseguir atuar dentro de IMLs, dentro de centros de acolhimento. Então, é uma área que está crescendo bastante, tá bom? A gente vai fazer um post sobre algumas áreas e enfermagem forense está dentro delas. E aí fica ligadinho no nosso Instagram que a gente vai desmistificar um pouquinho sobre essa área, porque tinha gente que falava que enfermagem forense era uma área que não ia crescer no Brasil, que não ia crescer na vertente da perícia, e as coisas estão se provando exatamente o contrário, e é uma área que tem tudo aí para ser muito próspera e para crescer bastante. Caso você tenha mais alguma pergunta, pode mandar para mim, tá bom? Mas basicamente onde atua pode ser em centros de acolhimento, em hospitais que já tenham uma área voltada para isso, tá? E também IML. Melhor curso, o pessoal batendo palmas, agradecendo. Eu vou começar com as perguntas. Ivan, muito obrigado. Ótimos profissionais na área na Cadecrim, muito obrigada, Ivan. A Rosângela comentou, tem bastante trabalho na área contábil, verdade. É, tem muitas demandas, né? A área de grafotécnica, documentoscopia, perícia contábil, são áreas que têm uma entrada bem grande de casos. Boa noite, Gabriele, tudo bem? Obrigada, Bia, minha xará. Pessoal, hoje é um bate-papo bem descontraído, tá bom? Então, a gente vai fazendo assim aos poucos. Eu vi que tem uma solicitação aqui, eu vou dar uma olhadinha para caso alguém queira entrar aqui comigo para fazer uma pergunta. A Priscila comentou: quando eu buscava algo sobre perícia e fotografia, em uma pesquisa encontrei a Cadecrim e foi a melhor opção. Fiz um curso de investigação de local de crime e fiquei apaixonada. Ai, que legal! Esse curso foi sensacional. Vai ter outra turma em junho e olha, esse curso foi maravilhoso. A live vai ficar gravada, tá bom? Caso não dê tempo de assistir tudo agora, fique tranquilo. Deixa eu ver a solicitação aqui que teve. A Andrea solicitou para entrar ao vivo. Eu vou aceitar. Vamos ver se ela aceita aqui também. Não apareceu. Vamos ver se ela aceita. Aceitou. Olá, Andrea. Ela saiu. Acho que eu esbarro o dedo e solicita sem querer. E vou tentar o Alex. O Alex também solicitou. Vamos ver se ele entra também. Só para confirmar, vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo certo com áudio e vídeo? Acho que ele também não vai entrar. Então, eu vou começar a responder as perguntas, tá? Tem muitas perguntas, então, com a explicação que eu dei antes para vocês a respeito dos tipos de perito, já tirou algumas dúvidas que muitos alunos foram me mandando, tá? Deixa eu terminar de falar sobre o papel do assistente técnico agora, que foi os tipos de perito que faltou. Eu já falei um pouquinho do perito criminal, falei um pouquinho do perito judicial, tá? E o assistente técnico. O assistente técnico também não precisa de concurso público e ele geralmente
é um profissional que atua de forma autônoma e ele vai ser contratado pelas partes do processo, tá bom? Então, geralmente, quem vai entrar nesse primeiro contato com o profissional vai ser os advogados, tá bom? Então, os advogados, eles vão entrar em contato com aquele profissional que é da área que eles vão precisar. Então, por exemplo, eu que sou bióloga, um advogado vai entrar em contato comigo, ele vai falar, olha, eu preciso da atuação de um biólogo nesse caso, porque, por exemplo, eu tenho uma área que o meu cliente está sendo processado por fazer um descarte incorreto de resíduos e eu preciso que você desenvolva um laudo para mim que faz a averiguação de que de fato não houve esse descarte e que ele foi feito corretamente, que não gerou um impacto ambiental. Então, tudo isso, o profissional ele vai ser procurado de acordo com a especialidade dele. O assistente técnico, ele atua de diversas maneiras, em diversas demandas. Aqui na live nós temos a Rosângela Lanos, que ela atua na área de perícia grafotécnica e também de documentoscopia. Então, ela faz esse trabalho, ela é contratada pelos advogados, pelas partes, para conseguir desenvolver os trabalhos. Eu também atuo dessa forma, tá bom? Eu atuo junto a uma empresa de perícias, mas vários assistentes técnicos atuam de forma autônoma, eles vão estipular os valores dos honorários que eles vão receber, e aí isso é um acordo entre a parte que está contratando e o profissional, tá bom? É uma área que você consegue ter mais flexibilidade, porque você não trabalha em regime de expediente nem de plantão, você consegue ali até, inclusive, conciliar se você tem um outro trabalho, atuar também como assistente técnico ou como perito judicial, para que você consiga desenvolver as outras funções até você se firmar na área, e aí sim você consegue atuar somente na perícia. Aqui a Ana Paula está perguntando se tem estágio para fotógrafo técnico pericial. Então, olha, eu não sei se tem especificadamente de fotógrafo técnico pericial dentro da Polícia Científica. O que eu sei é que há uns anos atrás, o CIEE, ele disponibilizava de vez em quando alguns estágios para quem estava na graduação fazer dentro dos núcleos de perícia, tá? Mas aí ele direcionava para aquele estagiário ele ficar na área de laboratório ou na área de local, mas eu acho que fazia um rodízio. Eu não sei muito bem como é que funcionava, mas eu sei que tem essa possibilidade de atuar ali na área da perícia, mas eu não sei especificadamente em qual setor. Se você vai para local de crime, com certeza você vai ter relação ali, você vai entrar em contato com os fotógrafos técnicos periciais. Agora, estágio especificadamente na área, aí depende, você vai ter que procurar uma empresa, caso não seja na polícia científica, se for uma empresa privada que atua na área de perícias, aí você vai ter que entrar em contato e verificar se há possibilidade de fazer, se eles estão aceitando, ou se existe alguma forma de que você consiga acompanhar algum trabalho, ou ver, aprender junto com os profissionais que já estão atuando. Na Cadecrim, alguns alunos que fizeram o curso de local de crime, eles acompanharam a gente em algumas perícias que nós realizamos e eles tiveram essa vivência, tá? Não foi um estágio contínuo, mas foi feito um dia que eles fizeram o acompanhamento das atividades periciais e eles puderam aprender, tirar as dúvidas, visualizar como que é a atuação em local de crime, como que a empresa desenvolve os trabalhos, e isso também traz uma vivência prática bem bacana para os alunos que são futuros profissionais. O CSR Augusto que quer saber mais sobre a área do perito grafotécnico. O que você gostaria de saber um pouco mais? Sobre a área que vai atuar? A gente falou um pouquinho disso lá atrás, eu não sei se você ouviu, mas faz uma pergunta um pouquinho assim, o que você gostaria de saber? Se é sobre valor que recebe, qual a graduação, qual a especificação que precisa ter, qual que é o curso, que aí a gente vai conversando um pouquinho mais sobre isso. A Gabriele está perguntando: é possível trabalhar na área forense realizando o curso de fotografia sem prestar concurso público? Então, depende. Porque, como eu falei para vocês, a área da fotografia forense ela é muito extensa. Então, você precisa entender qual que é a sua especialidade. Se você tiver um curso de fotografia
aliado ao curso da Cadecrim de Fotografia Forense, você consegue, por exemplo, se cadastrar no Tribunal de Justiça para fazer trabalhos na perícia judicial que sejam relacionados à fotografia. Então, ali você consegue verificar se uma fotografia foi adulterada, por exemplo, se você consegue verificar informações sobre a fotografia, que você vai ter um conhecimento para dar uma resposta para o magistrado, tá? Agora, o foco principal é realmente o concurso público, porque é a área que tem mais entrada. Você pode atuar como fotógrafa forense fora do concurso público de que maneira? Em conjunto com outros peritos. Porque o fotógrafo técnico pericial, é importante vocês entenderem que ele não vai realizar a perícia. Ele vai estar em conjunto com o fotógrafo e ele vai realizar os registros que ele e o fotógrafo vão elencar que são importantes para aquele exame pericial. Então, assim, enquanto fotógrafo, você não vai realizar o exame de corpo de delito. Você vai atuar em conjunto fazendo os registros. Eu não sei se eu me fiz clara. Então, assim, se você não estiver, se você não quiser prestar concurso, eu quero atuar como autônoma. Então, você vai ter que verificar, vai ter que conversar com peritos que atuam na área, seja na perícia judicial ou como assistentes técnicos. Você vai conversar com eles. Quando eles forem fazer uma perícia, se você vai acompanhar eles, e aí você estipula os seus honorários, e você faz os registros da perícia que ele está realizando. Então, é uma forma de você atuar fora do concurso público, mas com fotografia forense. Em locais de crime de morte violenta, que a gente fala em crimes contra a pessoa, não é possível atuar dentro dessa área de fotografia forense, porque quem vai ao local de crime é o perito criminal, tá? E aí a equipe que, consequentemente, está o fotógrafo técnico pericial, mas aquele que prestou o concurso. Quem não prestou o concurso não pode ir no local de crime como esse, que tem ali o corpo para fazer a perícia, porque o local de crime é de propriedade do Estado, tá? Então é importante fazer essa diferenciação. Mas você vai poder atuar em outras áreas, por exemplo, um perito judicial, ele é nomeado para fazer uma coleta ali de perícia, para fazer uma perícia papiloscópica, uma perícia que vai fazer ali um confronto datiloscópico. Você, enquanto fotógrafo forense, pode fazer, em conjunto ali do perito, o registro de toda aquela perícia que vai ser realizada, de toda aquela coleta. Então, você pode acompanhar, fazer esse registro, e aí você vai estar atuando em conjunto ali com o perito. Se você não entendeu alguma coisa, Gabriele, manda para mim que a gente vai conversando mais. Então, vamos lá para as perguntas. Então, ó, se eu fizer esse curso, que eu entendo que seja o curso da Cadecrim, eu posso prestar concurso para perita criminal na polícia? Então, a resposta é não. Por quê? O, o perito criminal, ele necessariamente precisa ter o concurso não, desculpa, a graduação completa. Ele vai prestar o concurso público com a graduação, tá? Então, necessariamente, o perito criminal precisa ter um ensino superior completo, tá bom? E é mais importante ainda, além de ter o ensino superior completo, ele precisa garantir, olhar lá na lista na relação de graduações que aquele edital aceita, tá bom? Tomem cuidado com cursos que são oferecidos pela internet, assim, venha se tornar um perito criminal. Cuidado, se atente antes de começar, olhe lá no edital do concurso quais são a relação de cursos que são aceitos, tá bom? E aí você entra na graduação sem medo. Outra coisa, no último concurso não foi aceito biologia, mas por que se geralmente eles aceitam? Porque vai variar de acordo com a demanda que aquele estado está precisando. Então, por exemplo, se tem muitos peritos biólogos na Polícia Científica de São Paulo, não é que eles não querem mais esse tipo de profissional, mas no momento eles estão precisando de peritos químicos. Então, eles vão abrir concurso e vagas mais para quem fez a graduação em Química, tá bom? Então, é sempre importante acompanhar quais são os cursos que têm maior entrada, porque a chance de você ter vagas nos editais que vão ser lançados é grande. Mas então, respondendo a pergunta que você fez,
Não, o curso da Cadecrim, ele vai ajudar a você se preparar para o concurso ou, caso, como eu estava falando para a Gabriele agora, se você quiser atuar como perito judicial ou como assistente técnico, você vai conseguir usar os conhecimentos que você vai adquirir no curso para que você consiga adentrar na área e fazer a sua atuação em conjunto com os peritos, tá bom? Isso eu estou falando do curso de fotografia forense. Caso você não tenha entendido alguma coisa ou ficou com alguma dúvida agora que eu expliquei essa parte, manda aqui, tá bom? O curso de capacitação da Cadecrim, que é o curso de papiloscopia e de grafotécnica e documentoscopia, serve para atuar como perito judicial e assistente técnico. Se quiser atuar como perito criminal, sempre concurso público e sempre com ensino superior, tá bom, gente? Qual é a remuneração do perito grafotécnico e qual é a formação que tem que ter para atuar na área? Então, vamos lá. A remuneração varia, tá bom? Então, se você tem uma experiência maior, uma formação, que tem um currículo grande, que você tenha grande experiência na área, é claro que o seu valor vai aumentando, né? Conforme você vai ganhando a confiança dos profissionais e das pessoas que vão estar te contratando. Mas, uma perícia grafotécnica, ela varia de 2,5 ao infinito, tá? Então, tem perícias grafotécnicas que você vai cobrar 5.000, que você vai cobrar 10.000, que você vai cobrar 3.000. Então, aí vai variar com a sua capacitação e com o tempo também que você já tem de atuação na área. Quando você está começando, para você pegar portfólio, para as pessoas conhecerem o seu trabalho, é importante que você também vá adentrando ao mercado, vá conhecendo como que funciona, e aí você vai cobrando um valor um pouco mais baixo. Mas abaixo de 2,5 eu nunca vi nenhum perito grafotécnico cobrando, tá bom? A formação. Eu sempre falo para todos os alunos, quanto mais cursos você fizer, melhor, né? Quanto mais estudo a gente vai tendo, principalmente a área da perícia, que é uma área que vai se renovando, toda hora tem novidades, é importante que você esteja sempre se reciclando, estudando coisas novas, vendo as novidades do mercado, tá? Para você não ficar um profissional ultrapassado. Mas a formação básica e mínima que você precisa ter é um curso específico na área de grafotécnica e documentoscopia. Então, por exemplo, o curso da Cadecrim, ele tem 21 horas de duração, ele vai durar 3 sábados, e nesses 3 sábados, o professor, que é um perito, Manuel, ele vai abordar com vocês todos os assuntos pertinentes à área de grafotécnica, documentoscopias e fraudes digitais. Então, ele vai dar um panorama completo, desde quem não tem noção nenhuma de grafotécnica a quem já tem noção, tá? Então, ele vai trazer aí o panorama completo para que você já esteja habilitado tecnicamente a se cadastrar, por exemplo, num tribunal de justiça e atuar como perito judicial ou oferecer seus serviços de forma privada, sendo assistente técnico. Então, a formação mínima que você precisa ter é um curso de grafotécnica e documentoscopia para que você consiga garantir para o magistrado, porque lá na hora do cadastro no tribunal, você precisa colocar, anexar o seu certificado, tá bom? Então, precisa ser uma empresa que seja reconhecida, que tenha CNPJ, que tenha tudo certinho, para que você anexe isso no Tribunal de Justiça, e isso seja reconhecido e você consiga atuar. Tendo essa sua certificação, o magistrado vai te nomear para aquele caso e você vai desenvolver o seu trabalho, tá bom? Se tiver mais alguma dúvida, pode mandar aqui. Ah, obrigado. Que bom que você entendeu, Gabi. O Leandro perguntou: vocês pretendem dar um cursinho voltado para concurso na parte de fotografia? Por enquanto, a gente ainda não fechou nenhum conteúdo programático específico para isso, tá bom? Mas está nos planos, muitas pessoas pedem para a gente, então a gente está conversando com os profissionais, né, com os professores, para ver se isso é possível, como que funcionaria, porque é um curso preparatório para concurso, ele exige aí uma quantidade maior de aulas, um acompanhamento dos alunos, simulados. Então, a gente está vendo a possibilidade de desenvolver cursos voltados para preparatório de concurso, tá bom? Qualquer novidade que a gente for ter, eu vou postando aqui para vocês. Por enquanto, ainda não temos previsão, mas pode ser sim que no futuro próximo, a gente comece a trazer preparatórios para cursinho.
Então, aqui outra pergunta. Quanto dura o curso? Quanto dura o curso na Cadecrim? Olha, se for em relação ao tempo, a média dos nossos cursos é 21 horas, tá bom? Nós vamos ter algumas palestras que vão ser de um dia, tá? Então, um dia inteiro. Então, por exemplo, um sábado inteiro. Então, vamos supor, vou pegar aí o exemplo do curso de Biologia Forense. Então, o curso de Biologia Forense, ele pode ter um módulo que seja voltado para uma palestra, que vai ser um curso rápido de 8 horas, entre 8 e 9 horas, e vão ter outros cursos que vão ter práticas, que vão ter ali demonstrações, e aí tem 21 horas. Mas a média dos nossos cursos é de 21 horas para cima, tá bom? Ai, obrigado, Ana, pelo seu feedback. A Cadecrim transformando meus sonhos em realidade. Super recomendo. Você vai estar no curso de grafotécnica, no de fotografia e no de papiloscopia. A Ana, ela vem em todos os cursos. Maravilhoso. O futuro está reservado só sucesso para você. Outra pergunta. Qual área posso atuar com o curso de investigação forense, perícia criminal? Tá. Então, assim, você precisa entender qual é a vertente de trabalho que você quer atuar. Porque muitos cursos que são oferecidos no mercado, eles são muito generalistas e isso é um problema. Por quê? A perícia, como eu expliquei para vocês lá no início da live, elas são realizadas por profissionais que são muito especialistas em determinados assuntos. Então, por exemplo, enquanto você faz um curso que é generalista e que você vai estudar várias áreas da criminalística, como balística, biologia forense, papiloscopia, documentoscopia, grafotécnica, fotografia, você vai se formar no básico de todas essas matérias. Mas necessariamente você não vai ter uma especialidade. E isso é um problema. Porque quando você fala de perícia, você fala de exame de caráter técnico especializado. Então, se você fizer, por exemplo, esse curso como porta de entrada e depois você fizer outros cursos que te deixem especialista em determinados assuntos, aí sim você pode atuar. Lembrando, para concurso público, esses cursos ainda, mesmo sendo de graduação, não são aceitos. Olhem a relação de graduações lá do edital, tá bom? Esse curso para atuar como perito judicial e assistente técnico serve? Serve desde que depois desses cursos vocês façam outros que sejam pós-graduações ou que sejam de fato cursos especializadores e que você consiga ter uma área específica de atuação, tá bom? Tô com dúvida, só mandar aqui. Outra perguntinha, que a gente já está com quase 1 hora de live, meu Deus, como passou rápido. Então, vou correr um pouquinho para a gente conseguir responder todas. Como funciona o armazenamento das evidências para garantir a sua integridade? Aí a gente começa a falar um pouquinho sobre cadeia de custódia. Já indico para vocês, sempre falo dessa série, mas é incrível. The People versus O.J. Simpson, tá bom? É uma série, não vou dar spoiler, mas que aborda muito sobre a cadeia de custódia e como que a quebra de uma cadeia de custódia pode trazer uma reviravolta em um julgamento, tá bom? A cadeia de custódia, ela é o registro, tá? De todo aquele vestígio. Vai ser a documentação cronológica que aquele vestígio teve. Então, o que é um vestígio? É todo o material bruto que é coletado em local de crime, tá bom? E local de crime, quando eu tô falando, não é só aquele que tem crimes contra a pessoa. Tudo que está relacionado ao local de crime, que está onde aconteceu aquele evento, é considerado um vestígio. Então, se eu cheguei aqui nesse ambiente que eu estou e houve um furto, né? Houve um roubo, houve um furto, vários elementos que estão presentes aqui são considerados vestígios. Então, a maçaneta, por exemplo, eu vou fazer uma coleta e ali eu posso ter uma impressão digital, aquilo é um vestígio. Se eu tiver um cabelo aqui dentro, um pelo é um outro vestígio. Se houve ali um disparo de uma arma de fogo, aquele projétil que eu vou coletar também é um outro vestígio. E tudo isso é registrado através da cadeia de custódia. Para quê? Para garantir que aquele vestígio ele vai ser íntegro, ele vai ser o mesmo desde a hora que ele é coletado até o momento da análise.
não houve nenhuma fraude, que não houve nenhuma troca, que ninguém comprometeu aquele vestígio, que aquele elemento que foi coletado no local, de fato, ele é seguro para que a gente consiga coletar, analisar e seja o vestígio que vai levar à resolução daquele evento, tá bom? Então, por isso até a gente puxa outros assuntos, como preservação de local de crime, isolamento de local de crime, e aí a gente também pode marcar outras lives para bater um papo sobre esses assuntos, porque são vários para a gente comentar. Mas, basicamente, eu comentei sobre a cadeia de custódia, porque dentro da cadeia de custódia tem a parte de documentação. Quando você coleta um vestígio, você tem que colocá-lo em um ambiente, você tem que fazer o armazenamento de forma que a forma como você armazena vai fazer diferença. Porque se você armazenar aquele vestígio em um local errado, você pode danificar e estragar aquela prova. Por exemplo, se você armazenar algo úmido dentro de um saco plástico, vou pegar um exemplo aqui. Se você armazenar, por exemplo, algo que está ali embebido em uma substância, em um fluido que parece ser sangue, você precisa geralmente deixar secar para você armazenar em um saco de papel e você transportar até o laboratório. Se você guardar ele, fazer ele assim um bolo e botar dentro de um saco plástico, fechar e levar para o laboratório, dependendo do tempo que ele vai ficar ali dentro, ele vai dar as condições necessárias para que micro-organismos se proliferem ali dentro. E aí, a partir do momento que você tem a criação de um fungo ou desenvolvimento de uma bactéria, principalmente de fungo, você vai estar danificando aquele vestígio e ele não vai poder ser utilizado. Então, é muito importante que todos os vestígios que são coletados, eles sejam feitos de forma corretamente. Vou dar um outro exemplo rápido. Você não pode coletar um projétil de armas de fogo, ou uma cápsula, com uma pinça metálica, porque a ação da pinça metálica naquele elemento pode danificar as ranhuras que fazem parte daquele elemento e que depois, naquele projétil, naquela cápsula, vai ser utilizado para fazer o confronto balístico. E aí, se você coletá-lo com uma pinça, você vai estar possivelmente danificando aquelas ranhuras, causando um prejuízo na hora de fazer a análise pericial. Então, é muito importante que vocês prestem atenção e estudem. Cada tipo de vestígio tem um tipo específico de armazenamento. Bora para outra pergunta. Um perito particular precisa andar armado? A resposta é não. Então, depende, tá? Depende. Não tem que tirar o porte de arma, tá bom? Quem tem que tirar o porte de arma tem que ser o policial, né? Aquele que vai atuar dentro da Polícia Civil, dentro da Polícia Científica. Eles são obrigatórios, né? Porque, acima de tudo, antes de peritos, antes de fotógrafos, antes de auxiliar de necrópsia, auxiliar de papiloscopistas, eles são policiais. Então, eles precisam sim ter o porte, tá? As instituições que não são ligadas à Polícia Civil, nem todos exigem o porte de arma, tá bom? Mas para peritos particulares, não tem a necessidade, tá bom? Aí é uma questão, caso o profissional seja CAC, caso ele tenha o interesse de tirar o porte, ele pode providenciar, mas não tem a necessidade, tá bom? Não tenho CNH. Isso é um problema para me tornar um perito? Se você for prestar concurso público, sim. Isso é um problema porque eles exigem a CNH, tá bom? Porque tem vezes que você tem que se deslocar na viatura, você vai precisar dirigir, então pelo menos a categoria B vocês precisam ter, tá bom? Agora, se você quiser atuar como assistente técnico, perito judicial, essa não é uma exigência, então aí fica a seu critério, tá bom? Mas eu recomendo fazer porque caso você queira prestar um concurso, isso é importante, tá bom? Preciso de alguma licença ou habilitação para atuar como perito particular? Não. O que você sempre precisa é, por exemplo, eu sou bióloga, então eu tenho que estar necessariamente registrada no meu Conselho Regional de Biologia, porque o Conselho Regional de Biologia ele regulamenta a minha profissão. Então, para eu atuar como bióloga e eu assinar os laudos, eu assinar os pareceres, eu tenho que estar com o meu Conselho Regional ativo, tá? Então, o meu cadastro tem que estar adimplente.
Para isso, eu tenho que estar com essa licença. No caso, essa habilitação vai depender de cada formação. Nos casos dos peritos de papiloscopia, grafotécnica e documentoscopia, como eles não têm uma graduação e nem um conselho regional que vai fazer essa regulamentação da profissão deles, não precisa, tá bom? Mas os demais que têm um ensino superior ou que têm conselhos regionais que regulamentem a profissão, precisa sim ter essa habilitação, senão não pode assinar laudos, não pode assinar pareceres. Existe uma faixa etária específica para atuar na área? Não, claro, sempre depois dos 18 anos, mas assim, alguns tribunais de justiça exigem que o profissional já esteja formado há pelo menos 2 anos, mas é uma minoria, nem todos têm exigido isso, então é bom você dar uma olhadinha no tribunal que você está se cadastrando. Mas no geral, não. Para concurso público, se não me engano, é a partir dos 21 anos e até 61, mas acima dos 60 ainda tem alguma faixa etária que entra. Então é uma gama grande aí, de uma variação grande de idade, então fique tranquilo em relação a isso. Preciso ter alguma característica pessoal específica para me tornar um perito? Então, você precisa gostar de buscar, de estudar. É muito importante que você esteja sempre se renovando, reciclando o seu conhecimento, porque o perito, ele é um profissional que não pode se estagnar, senão ele vai ficar obsoleto no mercado ou nos plantões que ele vai estar realizando. A ciência, ela é uma área que exige muito conhecimento técnico. Então, a cada momento vem se descobrindo novas metodologias, novas formas de você desenvolver aqueles exames. Então, é muito importante que você queira se aprimorar, estar estudando, lendo. Então, é muito importante que vocês gostem de ler, de pesquisar. Tem a parte que nem todos os profissionais gostam, mas que é importante, que é a redação dos laudos periciais, tá? Você vai precisar redigir o resultado das perícias que você realizou, e isso é através dos laudos e dos pareceres técnicos, e é muito importante que vocês utilizem uma linguagem clara, mas que tenha fundamentação técnica e científica, porque tudo isso vai ser averiguado pelos operadores do direito, tá? Então, você precisa trabalhar sempre com fundamentação científica, fundamentação teórica, tá? Você nunca acha nada, você nunca pensei aqui e vou colocar em prática. Não. Você precisa ver que aquele exame que você desenvolveu, ele está fundamentado na literatura científica, que os outros peritos utilizam, que ele é um exame que já foi testado, que de fato ele tem reconhecimento, aí sim você vai poder utilizar. Então, isso é importante, você está sempre se renovando, pesquisando as novidades do mercado, tanto tecnológicas quanto teóricas. Você precisa estar ali sempre se reciclando para conseguir atuar. Curiosidade é muito importante, ali a busca incessante pelo melhor que você pode dar, porque você tem que pensar que enquanto peritos vocês vão fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Você vai ser a última voz da vítima, se você atuar na perícia criminal, ali em crimes contra a pessoa, mas você também pode fazer com que uma pessoa seja inocentada se ela não tiver cometido um crime e você for ali contratado para de fato revisar aquela perícia, olhar para ver se realmente não houve um erro processual. Então, o perito ele precisa ter um olhar bem diferenciado, bem focado, para que ele consiga desenvolver o trabalho dele da melhor maneira. E ele só vai conseguir isso através do estudo e através da dedicação na profissão. Quais são as áreas de atuação de um perito? Então, são infinitas, né? Eu já falei aqui durante a live várias áreas para vocês, mas assim, se você está dentro da perícia criminal, você pode atuar tanto em local de crime, né? Se é aquele perito que vai para campo, quanto aquele perito de laboratório. E aí você vai atuar ou em locais com perícia de acidente de trânsito, perícias na área de energia, perícias em crimes contra a pessoa, perícia em crimes contra o patrimônio, contra o meio ambiente. Então, tem uma gama de perícias que você vai atuar em locais externos. Os peritos que vão atuar em locais internos
vão ser aqueles que vão atuar em laboratórios de biologia, de genética, de química, de balística. Então, são outras vertentes de trabalho que o perito vai conseguir atuar. Então, tem essa parte interna e externa quando a gente fala de perícia criminal. Quando a gente fala de assistente técnico e perito judicial, já é um pouco diferente. O perito judicial, ele é aquele profissional que ele vai atuar quando o juiz nomeá-lo. Então, você vai verificar. Eu fui nomeada uma vez, eu acabei tendo que sair do caso, porque ele era 7 horas daqui e eu não iria conseguir me deslocar até lá. Mas eu vou dar esse exemplo porque eu acho importante para vocês entenderem essa questão. Eu fui nomeada para fazer a vistoria, para atuar num caso onde foi encontrado um rato dentro de uma caixa de leite, tá? E aí, eu, enquanto profissional, eu fui nomeada pelo juiz, porque sou bióloga, e eu teria que atuar naquele caso. Nesse sentido, qual que foi a minha escolha? Eu poderia fazer a perícia somente olhando aquela imagem, aquele vídeo que estava nos autos, mas eu falei, a partir daqui eu não vou conseguir tirar nenhuma conclusão. Aqui vai ser mais uma especulação do que de fato perícia. Então eu me recuso a fazer somente olhando a parte teórica. Eu vou ter que ir até a indústria, eu vou ter que ir até a casa da pessoa onde está armazenado aquele recipiente onde está indo o rato, eu vou ter que ir até o mercado onde ele estava sendo armazenado para fazer perícia em todos esses locais, para verificar a cadeia produtiva, enfim, N questões que eu teria que fazer exames, né? Teria que periciar aquele animal. Então, são várias vertentes. E aí eu atuaria tanto em local de laboratório quanto em local externo, mas aí é uma situação à parte, porque eu estaria atuando como perita judicial. Assistentes técnicos, a mesma coisa. Você vai estar atuando ali, fazendo a parte interna, mas também se você precisar realizar alguma coleta, você vai fazer esse trabalho externo, tá bom? Então, o perito criminal, ele tem essa diferenciação, quem trabalha no regime interno ali de laboratório, quem trabalha no externo. Agora, o perito judicial e o assistente técnico, ele já consegue ali ter uma flexibilidade maior entre essas áreas. E a perícia é multidisciplinar, então todas as áreas que vocês imaginarem têm atuação dentro da perícia, tá? Tem dúvida se tem atuação? Manda aqui para mim, mas todas mesmo que vocês pensarem, fisioterapia, medicina veterinária, os médicos, os dentistas, os biólogos, os farmacêuticos, biomédicos, todos os tipos de engenharia, os físicos, os químicos. Então, é uma gama de profissionais que consegue atuar. A Gabi está perguntando aqui. Bia, como uma das responsáveis pela organização dos cursos da Cadecrim, qual a expectativa para os próximos cursos e qual o prazo para as inscrições? O curso de fotografia forense vai encerrar as inscrições amanhã, então, gente, corre para fazer essa inscrição. As vagas estão acabando, as inscrições vão se encerrar amanhã. O curso está custando R$ 297 e vai, sim, ser um curso incrível, completíssimo, que vai dar um panorama para vocês, assim, incrível, sabe? Esse curso é imperdível, não deixem de participar. Nós vamos ter o curso de coleta de vestígios biológicos, vamos ter o curso de grafotécnica e documentoscopia, vamos ter o curso também de local de crime. No próximo semestre, vamos ter curso de psicologia forense, manchas de sangue com prática, então vai ser bem bacana. Tem vários cursos legais. Nós estamos preparando tanto o formato de palestra quanto o formato de cursos teóricos práticos. Então vai estar bem interessante. Tem o curso de capacitação também, papiloscopia. Então tem aí uma gama de cursos que a gente está para lançar para vocês. A gente só está ajustando algumas agendas devido a alguns compromissos, devido a alguns imprevistos de professores, da gente, de trabalhos. A gente está ajustando toda essa logística, toda essa agenda e logo a gente já vai lançar para vocês, mas já temos cursos com vagas abertas. Vou continuar aqui colocando as perguntinhas. O fotógrafo técnico é somente concursado que entra na Polícia Civil? Então, aqui, essa perguntinha, na verdade, a gente até já falou, mas resumindo aqui, o fotógrafo técnico pericial, ele sim é um cargo dentro da Polícia Civil, tá? Então, você vai atuar dentro da Polícia Científica e você tem que prestar concurso. Mas, como eu já expliquei para vocês, tem formas de atuar como perícia com a fotografia forense fora do concurso público, tá bom? Em conjunto com os peritos judiciais e assistentes técnicos. Aí você vai trabalhar de forma autônoma.
Agora, necessariamente, dentro da polícia científica, você tem que prestar o concurso. Aqui tem outra perguntinha. Quando se encerram as inscrições do curso de fotografia? Acabei de falar isso. Vai ser amanhã, tá bom? Amanhã até a noite a gente já deve encerrar as inscrições. Vai ter formato online, ao vivo com os professores, simultâneo ao presencial e também presencial aqui em São Paulo. Então vocês vão conhecer a Thelma Rocha, vão conhecer o Leonardo Donaire. Eles são profissionais excelentes, então vai ter o momento da foto, vai ter o momento das perguntas, momento da interação do coffee break. Então vai ser excelente. Corre para o Instagram nosso, ali no link que tem, ou vai no nosso WhatsApp, se inscreva, tá 297, dá para parcelar até 3 vezes no cartão, tá bom? No Pix tem mais 5% de desconto, e se eu fosse vocês, eu não perdi esse curso, porque a gente não tem noção de quando que a gente vai agendar outra data, porque fora esses cursos a gente tem outros para entrar na grade, então a gente não sabe quando que vai ter outra data desse. Então é melhor não garantir sua vaga nesse e não esperar o próximo, porque a gente não tem noção de quando que a gente vai lançar outra turma. Aí a Gabi perguntou: podemos considerar os cursos da Cadecrim como cursos de especialização? E a resposta é não. Por quê? Nossos cursos, eles entram na categoria de capacitação ou de categoria livre, tá bom? Os cursos de especialização, pós-graduação, eles são cursos de longa duração, de média ou longa duração. Esses cursos de especialização, eles têm que ter o registro do MEC, a aceitação do MEC, então tem toda uma regulamentação para que seja considerado cursos de pós-graduação, de especialização, e por enquanto nós ainda não temos esses cursos na nossa grade. Para um futuro, pode ser que a gente desenvolva, sim, pós-graduações, cursos de especialização com mais duração, e aí, sim, a gente pode chamar como cursos de especialização. Por enquanto, não, são cursos de categoria livre, ou cursos de capacitação para quem quer atuar aí na área de papiloscopia, de documentoscopia e grafotécnica, tá bom? Os demais cursos, como de fotografia forense, biologia forense, são cursos de categoria livre. Ah, tem uma pergunta que sempre surge bastante para mim, que é se vai ter curso de investigador ou curso de detetive. Nós vamos ter, tá bom? A gente ainda não definiu a data, mas nós vamos ter, sim, esse curso na nossa grade e vai ser um curso excepcional. Nós vamos trazer também investigador da Polícia Civil. Vai estar incrível esse curso. Tem uma pergunta grande aqui que eu vou ler, depois eu coloco na tela. Em quais áreas específicas posso trabalhar como fotógrafo forense? Vi que a Thelma do DHPP fará parte da equipe de professores e fiquei bastante animada em participar do curso, mas tenho uma dúvida, pois em si não gostaria de trabalhar no próprio DHPP. Então, quando você presta o concurso de fotógrafo técnico pericial, você vai trabalhar aonde o Estado está precisando. Então, se você não quer trabalhar no DHPP, não tem problema, porque, como eu disse, a perícia ela é multidisciplinar. Existem diversos tipos de crimes que precisam de perícia. Quando que a gente precisa realizar uma perícia? Toda vez que a infração deixar vestígios. E qualquer tipo de crime deixa vestígios. Pode ser um crime contra o patrimônio, um crime ambiental, um crime contra a pessoa. Então, são diversos tipos de crimes que você pode atuar. Ah, eu não quero atuar com perícias nessa área aí de morte violenta, de crimes contra a pessoa. Eu quero atuar em acidentes de trânsito. Então, você tendo essa questão da necessidade, da possibilidade de você atuar ali, porque vai estar com vagas, você pode adentrar aquela equipe de perícias, sendo fotógrafo técnico pericial, que vai acompanhar os peritos nas ocorrências que eles estão sendo chamados. Então, aí você vai estar naquela equipe de plantão e você vai para os casos que você vai ser chamado. Então, isso é importante entender. Quando você presta o concurso, você vai entrar nas equipes específicas e você também pode ter aquelas equipes mais generalistas que vão para diversos tipos de crimes. E aí, você sendo acionado, você vai com aquela equipe que está de plantão para você fazer ali o acompanhamento e fazer todo o registro e desenvolver seu trabalho.
Tem outra aqui. Eu tenho muito interesse em fazer o curso, mas não tenho nenhuma câmera para isso. Isso é um problema? Não, não é um problema. Por quê? O curso, ele não é obrigatório que você tenha o equipamento, tá? Como esse é um curso mais teórico e os professores vão demonstrar algumas coisas nas práticas, mas com câmeras deles, com equipamentos deles, não é necessário que tenha. Esse primeiro curso, ele não vai ser prático, tá bom? Então, não se preocupem, esse curso vai ser para trazer conteúdos básicos de fotografia para quem não tem noção de nada, então o tripé da fotografia, ISO, diafragma, obturador, vai ser tudo conversado, tudo explicado para vocês e também vai trazer a questão forense, então a fotografia aplicada aos locais de crime. E aí vai trazer a respeito do luminol, das luzes forenses, quais são as fotografias obrigatórias segundo a legislação, qual é a angulação que você tem que tirar, que as fotos, as fotografias forenses, elas são diferentes daquelas fotografias comuns, que a gente vai olhar a beleza da foto. Fotografia forense, ela tem que fazer uma amarração entre o local mais aberto, né, desde aquela área mais generalista para aquele vestígio mais específico. Então, tem toda uma questão de técnica que tem que ser aplicada para que seja feita aquela fotografia. Tudo isso vai ser passado ao longo do curso, mas não se preocupe, porque você não precisa ter o equipamento. As perguntas estão grandes, por isso que eu não estou colocando elas na tela para não atrapalhar muito aqui na hora de eu ver os comentários. Aí tem uma outra pergunta. Quando você escolheu a biologia, já tinha em mente trabalhar como perita? Na verdade, não. Eu sempre gostei desses seriados de investigação criminal, então CSI, Criminal Minds, Lei e Ordem, mas eu nunca tinha pensado efetivamente porque eu não entendia como que eu, como bióloga, poderia atuar nessa área, né? Então, até é um projeto pessoal meu que eu tenho, e agora trazendo para a Cadecrim, para a Ceuel, nós estamos fazendo a parte de divulgação científica. É muito importante que as pessoas entendam que a perícia ela é multidisciplinar e que as pessoas podem atuar das diversas áreas que elas têm. Então, eu, enquanto bióloga, eu já cheguei a atuar com tubarões, com peixes, né, na área de zoologia, que era a área que eu sempre gostei. Depois atuei na área de microbiologia. Então, são áreas de especialidade que eu já atuei bastante. Mas aí eu fui aos poucos vendo que era possível. Eu tive somente uma palestra na faculdade que foi sobre perícia, eu gostei muito, mas foi lá no último ano. Então, aí que eu comecei a ampliar meu olhar para essa possibilidade. Então, hoje, a Cadecrim, a Ceuel e eu também faço esse trabalho de divulgação científica em escolas, em universidades, levando palestras para que os alunos e os futuros profissionais entendam que é possível sim atuar, não só enquanto biólogo, mas enquanto biomédico, enquanto advogado, é possível atuar nas diversas vertentes da perícia. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Tem mais algumas, mas aí cai um pouquinho naquilo que a gente já falou. A Aline perguntou, queria saber mais a respeito do investigador criminal. Então, tem a questão, se você vai prestar o concurso, o investigador tem que ter o ensino superior, tá bom? Então, aí você tem que pegar o edital do investigador da Polícia Civil, dar uma lida. É sempre importante, gente, ler, além das áreas que você precisa ter de graduação para prestar o concurso, é importante você ler as atribuições, tá bom? Porque tem algumas atribuições que vão estar ali elencadas no cargo, e pode ser que passou batido e você não viu, e na hora que você tiver que executar, você não queira, tá bom? Mas se tá lá no edital, você tem que fazer. Então, é uma área bem promissora. Fora da Polícia Civil, você vai conseguir atuar como investigador, como detetive, tá bom? Mas aí são em casos mais. Aí pode ser de procura de desaparecidos ou procura de bens. Você pode também fazer a questão, tem a questão extraconjugal, ou você pode também verificar questões de fraudes, ou, por exemplo, se o funcionário a empresa contrata para ver se o funcionário, se ele está fraudando a empresa, se ele está enganando a empresa. Teve casos aí, até eu indico para quem não assistiu, tem o episódio do podcast que nós participamos recentemente, o Eduardo e a Rosângela, eles fizeram no Inteligência LTDA, né, que é limitada. Então, procura lá no YouTube. A Rosângela conta de casos que ela atuou
como investigando, né, aquele caso, e ela foi e verificou situações que a pessoa estava alegando uma coisa para a empresa, estava processando a empresa por um dano à saúde, e quando foi verificado, o trabalho foi contratado, se verificou que a pessoa não tinha aquele problema de saúde, mas que ela estava fingindo para poder processar a empresa. Então, é uma situação bem séria e que tem essa atuação profissional e que sendo de uma forma muito respeitosa, né, a todos os envolvidos, tendo qualificação técnica, você consegue atuar e tem bastante procura nessa área. Bom, pessoal, acho que a gente já ficou bastante aqui, já vai dar 1h25 de live, mas eu quero agradecer a todo mundo que participou, tá? Muito obrigado. Obrigado, Ivan. Colocou parabéns pela live, Bia. Eu quero agradecer muito. Se vocês ficaram com mais algumas dúvidas, queiram a parte 2 ou queiram temas específicos, mandem no nosso direct, mandem nas nossas caixinhas de perguntas que eu abro, tá bom? A live vai ficar salva e é assim. Vão se inscrevendo, vão entrando em contato com a gente. A gente vai encerrar as inscrições do curso de fotografia amanhã, tá bom? Então não deixem de participar, a gente não sabe quando vai ter outro desse. É importante que vocês já garantam a vaga de vocês. E aí, assim, qualquer dúvida que vocês forem tendo, mandem mensagem para mim, entrem em contato comigo, com a Rosângela, com o Eduardo, que a gente vai estar prontos para atender vocês. E a gente espera vocês nos cursos da Cadecrim. Eu agradeço quem ficou aqui até o final. Muito obrigado para todo mundo que participou. E aí, se vocês quiserem tirar um print, marcar o nosso Instagram, o Instagram da Cadecrim oficial, ou o meu também, @calistobi. E aí eu fico aguardando o print de vocês. E aí a gente vai conversando, vai se comunicando. E eu só quero ver, ó, tô vendo todo mundo aqui. Tem vários alunos, mas eu quero todo mundo que esteja aqui nessa live. Eu quero lá no curso com a gente, tá bom? E é isso, gente. Um beijo e até mais.